Então vamos agora para o Teorema de Stokes. O que diz o Teorema de Stokes e como ele é utilizado em eletromagnetismo. Então o Teorema de Stokes estabelece que a circulação de um campo vetorial A em torno de um caminho fechado, dado então um caminho fechado L, a circulação, que é então a integral de caminho fechado de A escalar de L, ela é igual então à integral de superfície aberta do rotacional de A escalar ds. Então aqui uma relação entre integral de caminho fechado e integral de superfície aberta. Além disso, uma relação entre a circulação desse campo ao longo dessa superfície, desse caminho fechado, e a relação com o rotacional desse campo vetorial. Na verdade, a definição de rotacional de um campo parte da ideia de que se esse caminho tender a um caminho infinitesimal, um caminho muito pequeno, o rotacional então dá a ideia do quanto esse campo circula, considerando então o limite, por exemplo, desse caminho da superfície tendendo a zero. Então, uma relação próxima entre integral de caminho fechado, de superfície aberta e relacionando tudo isso ao rotacional do campo vetorial. É importante considerar o seguinte, que o campo vetorial tem que ser contínuo ao longo desse caminho escolhido. Então nós não podemos ter indeterminação do campo vetorial nessa região do espaço. Isso é uma questão importante que temos que considerar. Então, se duas equações das 4 equações de Maxwell estão relacionadas ao teorema de Gauss e à divergência dos campos elétrico e magnético, as outras duas estão relacionadas ao teorema de Stokes e ao rotacional do campo elétrico e campo magnético. Então aí ficam definidas as 4 equações de Maxwell em função das características do campo eletromagnético em termos do seu divergente, rotacional ou utilizando as expressões integrais em termos do teorema de Gauss e do teorema de Stokes. Um exemplo de cálculo numérico, então, de como se calcula a circulação numa certa região do espaço, utilizando essa definição do teorema de Stokes. Então, seja um campo vetorial A definido como menos y ao quadrado ax. Calcule a integral de linha ao longo do caminho fechado definido por x de 0 a 3, y de 0 a 3 e z igual a 0, usando os dois lados do teorema de Stokes. Aqui, então, temos o campo vetorial em duas dimensões, aqui o eixo x e o eixo y. A direção é negativa em ax, porque esse sinal nós podemos passar aqui para o vetor unitário. Então, se olharmos aqui, é um campo que aponta na direção negativa de ax e que cresce de maneira exponencial conforme nós aumentamos a variável y. A escolha do caminho da trajetória de integração vai influenciar no resultado da circulação. Então aqui eu deixo em aberto essa questão, dependendo da escolha que vocês fizerem, vocês podem ter um resultado que tem um valor positivo ou negativo dessa circulação. Mas vamos escolher esse caminho então com uma trajetória aqui, olhando em duas dimensões, no sentido, olhando de cima para baixo, no sentido anti-horário. Aqui fica o eixo Z, então aqui vocês têm também uma ideia de como é o campo vetorial no espaço tridimensional. Aqui crescimento da variável x, aqui o crescimento da variável y e aqui então a variável coordenada z. Então conforme y aumenta a intensidade do campo e aponta naquela direção negativa do vetor unitário ax. Não tem variação com relação a z. Tá? Então vamos adiante, vamos calcular primeiro então a integral desse caminho fechado. Já definindo aqui o caminho x de 0 até 3,
Então aqui temos um dos segmentos. E y também de 0 a 3 com z igual a 0. Então aqui a outra trajetória, o outro segmento, aqui mais um. E aqui mais um. Então, vamos assumir que essa seja a nossa direção, nosso sentido de integração. Então, segmentos 1, 2, 3 e 4. No primeiro segmento, deslocamento ao longo do eixo X. Segundo segmento ao longo do eixo Y e assim por diante. Então, vamos ao cálculo, utilizando primeiro o lado esquerdo do teorema de Stokes. Integral de A escalar dl. Quanto é isso? Então, ao longo do primeiro caminho, a integral A escalar dl é o quê? Qual o valor dessa integral? Primeiro, precisamos pegar o campo vetorial. Então, o campo vetorial A é o campo menos y ao quadrado ax. Então, menos y ao quadrado ax, produto escalar, deslocamento ao longo do eixo x é um dx ax. Então, aqui o produto escalar vai resultar num valor que é menos y ao quadrado dx, com x variando de 0 até 3. Mas y ao longo de toda essa trajetória é 0. Então, y ao longo desse segmento é 0 e com isso o resultado dessa integral aqui é 0. Então, graficamente, enxergamos que aqui não tem campo. Então, por mais que a trajetória seja na mesma direção aqui do campo escalar, mas ele é nulo nesse segmento. O resultado da segunda integral é o quê? A escalar dl ao longo do segundo caminho é menos y ao quadrado ax, produto escalar de y a y. Então, o resultado aqui do produto escalar é 0, porque esses vetores unitários são perpendiculares. Então, não precisamos nem calcular o resultado dessa integral, porque o conteúdo aqui, né, a parcela que é integrada já tem o valor 0. Então, o resultado da integral 3, a escalar dl, então uma integral de menos y ao quadrado ax, produto escalar dx ax positivo. E aqui nos limites de integração, então nós colocamos o ponto inicial e o ponto final. X partindo de 3 e chegando em 0. Menos y ao quadrado de x. Então aqui fica menos y ao longo dessa trajetória 3 é igual a 3. Então, menos 3 ao quadrado, y é igual a 3, então menos 3 ao quadrado, x de 3 até 0. Então aqui fica menos 3 ao quadrado vezes 0 menos 3. Então vai ficar mais aqui. Então o resultado dessa integral é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então aqui tem um resultado que é diferente de 0. Faz sentido porque a direção do campo e a direção da trajetória são iguais. O ponto inicial e o ponto final dessa integral levam a um resultado que é positivo. Então agora falta só calcular a quarta integral de caminho. A escalar dl é igual a menos y ao quadrado ax, mais uma vez um deslocamento ao longo do eixo y. Então aqui o produto escalar é 0.
E com isso, então, temos a escalar dl como a soma dos 4 resultados. A soma é 27. Então, assim, nós temos um resultado que é diferente de zero, é positivo, ou seja, há uma circulação positiva desse campo ao longo desse caminho, dado o sentido da integração escolhido. Se tivéssemos escolhido o sentido horário da integração, o resultado seria menos 27. Uma questão central aqui do teorema de Stokes é a seguinte: a escolha do elemento dl já dá automaticamente a direção do elemento diferencial de superfície ds. Por quê? Porque se o dl aponta nessa direção dos dedos da mão fechando, mão direita fechando, o ds aponta para cima dessa superfície. Tá? Então, tenham cuidado só com essa relação. O dl já define automaticamente quem é o ds. Então, a minha escolha aqui de caminho implica naturalmente numa superfície que aponta para cima. Então, o ds aqui tem que ser um ds que aponta na direção positiva de AZ, para cálculo, então, do lado direito do teorema de Stokes. Então, vamos adiante. Vamos utilizar o lado direito do teorema para calcular essa circulação usando a definição de rotacional agora. De que forma nós calculamos o rotacional do campo vetorial? Então, para calcularmos essa integral, nós precisamos primeiro calcular quem é o rotacional de A. Rotacional de A é o quê? Determinante de uma matriz 3×3. Primeira linha, em coordenadas cartesianas temos os vetores unitários a x, a y e a z. Segunda linha, derivadas parciais com relação a x, y e z. Terceira linha, componentes do campo. Nesse caso, o campo vetorial tem só uma componente, que é menos y ao quadrado. Então, e na direção a x. Então, menos y ao quadrado, 0 e 0. Estendendo aqui duas colunas para ficar mais prático de calcular esse determinante. Primeiro termo, 0. Segundo termo, derivada parcial com relação a z de menos y ao quadrado, direção a y. Terceiro termo, 0. Quarto termo, 0. Quinto termo, 0. Sexto termo, menos derivada parcial com relação a y de menos y ao quadrado, direção a z. Então, esse é o cálculo do rotacional. Essa primeira derivada aqui tem como resultado 0. Essa outra derivada tem como resultado menos com menos fica mais. Derivada com relação a y de y ao quadrado fica 2y. Direção a z. Então, o resultado de um rotacional de um campo vetorial vai ser um outro campo vetorial. 2yaz tem que significado? Se nós olharmos aqui para o campo original, nós vemos que o campo tem uma espécie de rotação, ou seja, que as linhas de campo acima são de comprimento maior do que as abaixo. Então, nessa região do espaço, o rotacional aponta normal à folha, na direção do eixo Z. E esse é o significado. Se nós traçamos aqui um gráfico do rotacional da função 2yaz,
esse aqui é o gráfico de um campo vetorial que é 2y na direção AZ. Então, conforme y aumenta, o campo aumenta de intensidade e a direção é na direção do eixo Z. Então, dados os eixos x, crescimento aqui ao longo do eixo x, y e z, o campo vetorial resultante do rotacional dA aponta para cima. Então, se a superfície é z igual a zero, basta então que nós calculemos agora de 0 até 3. Qual é o valor de rotacional dA escalar ds através dessa superfície? Então, se olharmos no espaço tridimensional, essa é a superfície. Tá? Só estou redesenhando. Esse aqui era o caminho de integração usando os dl. Tá? Só voltando. Só estou escrevendo aqui de uma outra maneira. Tá? Aqui a visualização no espaço bidimensional, aqui no espaço tridimensional, e esse aqui já é o rotacional calculado. Então, para calcularmos o lado direito, precisamos calcular uma integral do rotacional dA escalar ds, que é o quê? Rotacional dA é 2yaz. Produto escalar, o ds que representa essa superfície é dx dy az. Aqui tem o ds. Então, esse é o valor que nós precisamos colocar aqui. dx dy az. Esse é o ds. E aqui então fica bem fácil, né? Aqui vocês conseguem calcular 2y dx dy com x variando de 0 a 3 e y também variando de 0 até 3. Com isso, o resultado da integral fica 2 vezes x de 0 a 3 vezes y ao quadrado sobre 2 de 0 até 3. Então, o resultado fica 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, que é 27. Então, utilizando o lado direito do teorema de Stokes, calculando a integral de superfície aberta do rotacional dA escalar ds, se tem então o que? O mesmo resultado, 27, que foi obtido anteriormente calculando a circulação do campo A ao longo do caminho fechado. Então, com isso, vocês também têm um método, um mecanismo de cálculo que pode facilitar em algumas situações os cálculos em eletromagnetismo. Nós podemos muitas vezes escolher se nós queremos calcular a integral ao longo do caminho fechado ou simplesmente a integral do rotacional do campo A escalar ds. Claro, o cálculo de rotacional é um cálculo um pouco mais complicado, porque envolve o cálculo de um determinante. Nós temos um passo intermediário e cálculos de determinante, cálculos de rotacional, são cálculos mais complicados do que, são mais extensos do que cálculo de divergente. Então, em várias situações, a aplicação do teorema de Stokes é geralmente um pouco mais complicado do que o teorema de Gauss. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que existe o método de cálculo, é uma questão matemática aqui que vocês têm que prestar atenção, mas o significado das operações é o que tem que ficar. Vocês têm que entender que essas operações têm um significado físico e que são aplicadas diretamente a eletromagnetismo. Então, com isso, nós encerramos a nossa revisão e a partir da próxima aula nós entraremos então em campo elétrico. Como é o campo elétrico, como ele é definido no espaço, como é esse campo de forças
E toda vez que nós precisarmos de algum recurso de cálculo vetorial, nós voltaremos e simplesmente pegaremos alguma dessas ferramentas conforme a necessidade de uso. Então, nós teremos muitas situações de cálculo de gradiente, divergente, rotacional, integrais de linha, superfície, volume, aplicações do teorema de Gauss e de Stokes, e em cada uma dessas situações nós vamos voltar à nossa caixa de ferramentas e utilizar então o cálculo adequado. São as duas coisas que eu peço que vocês tenham atenção em eletromagnetismo, uma delas na questão matemática, na questão de cálculo. Eu espero que vocês não tenham dúvidas com relação a isso. E a outra questão é a questão envolvendo o eletromagnetismo, que é o significado das operações, do comportamento do campo eletromagnético, e que vocês mantenham esse significado mesmo em situações onde vocês muitas vezes não lembrem dos cálculos, mas os conceitos de eletromagnetismo têm que ficar claros, vocês não podem ter dúvidas com relação aos conceitos e também com relação à quantificação, com relação aos cálculos, que é uma questão aí só matemática. Então, temos uma junção de matemática, o cálculo, e física, que é o fenômeno eletromagnético e a explicação desse fenômeno que tem então aplicação em diferentes disciplinas ao longo da engenharia, desde circuitos elétricos até a propagação de ondas eletromagnéticas por antenas.